Oi, então, esse vídeo aqui é um tutorial para aquelas pessoas que ainda não sabem mexer com os arquivos do StickNodes, né? Até porque ultimamente acabou tendo mudanças no aplicativo. Agora ele não tem mais uma pasta livre, a pasta própria dele que fica de fora do armazenamento. Foi alterado, eu acredito que foi por conta de algumas políticas, alguma coisa que acabaram atualizando os softwares dos Androids, os iOS, essas coisas. Todos eles têm as suas pastas de arquivos diretamente no armazenamento interno dos dispositivos. Eu não sei como que vai ser diretamente no iOS, até porque eu não tenho um, o meu é logicamente Android, é uma Samsung, né? Então eu não vou saber como funciona na questão do iOS, né, nos iPhones. Então me desculpa aí o pessoal que usa iPhone, eu não tenho o que fazer, né? Vamos lá. Como é que funciona? Existe um aplicativo no próprio celular, né? No próprio dispositivo dos celulares tem um aplicativo chamado Meus Arquivos. Eu acredito que em inglês vai estar como My Files, não sei. Mas ele se localiza como uma pastinha assim, mais ou menos desse jeito, né? Aqui, desse jeito, esse aqui mesmo. Nele você consegue acessar os arquivos do dispositivo, mas não os armazenamentos internos. As pastas dos armazenamentos internos não é totalmente livre. No caso, você vai precisar de um outro aplicativo que acessa o armazenamento interno do seu dispositivo também. Pois enfim, no caso, o meu que eu tenho aqui é esse Explorer. Esse Explorer que foi disponibilizado, que foi recomendado pelo Ralph, o criador do StickNodes, quando teve uma atualização dessa mudança, né, das pastas. Pois quando o aplicativo atualizou, teve uma certa opção nova que colocava os backups das pastas. Pois tinha muita gente, ainda tem gente, né, que sofre um problema aí com os arquivos do StickNodes sumindo, sendo apagados após uma atualização. Então, acho que isso resolveu certas coisas. No meu caso, eu coloco, ultimamente, né, depois que o meu celular deu um problema, o outro celular antigo deu um problema, eu acabei perdendo tudo mesmo. Depois daquele dia que eu consegui arranjar um novo, eu comecei a colocar as pastas do StickNodes de projetos, figuras também, direto na nuvem. Então tem muitas coisas lá que eu guardo, inclusive as pastas do StickNodes, e projetos grandes eu acabo colocando lá. Eu perder tudo, eu pelo menos vou estar tudo salvo. Inclusive depois eu tenho que lembrar de salvar os meus arquivos de novo. Enfim, vamos lá. Eu já expliquei como você acessaria a pasta do StickNotes, certo? Digamos que eu quero baixar algum pack, alguma figura do site, né? Acessando o site, beleza. Vou lá abaixo, certo? Depois que eu baixar, eu vou abrir lá meus arquivos e vou aqui, desço. Não é o armazenamento interno ainda, né? Mas eu tô falando a principal parte. Eu vou aqui em Downloads, certo? Entrei. Aí eu vou descendo e procuro aqui, por exemplo, esse aqui que eu fiz um download uma vez. Esse Batman aqui. E aí o que eu faço? No meu caso, como ele já está pré-programado aqui no meu celular, se eu der um clique aqui, ele vai me jogar direto para o StickNodes e aqui está o personagem. Ele vai abrir diretamente aqui. Inclusive já está aqui, tudo certo, beleza. Ok? Então, voltei aqui de novo. Agora voltei para cá para explicar outra coisa. Caso o seu não esteja programado ou ele não seja algo como já tem pré-definido na hora que você clicar no arquivo, provavelmente quando você clicar nele ele vai dar opções de outros dispositivos de outros aplicativos que tem como opção para abrir. Obviamente você vai escolher o próprio StickNodes. Caso seja packs, no caso estou mostrando aqui abrir com para demonstrar para você. Como ele não funciona, eu acho que eu não tenho outro dispositivo que funcione, que consiga verificar, reconhecer o arquivo nodes, ele vai levar direto. Ele vai realmente levar direto. Bom, beleza. No caso se for packs, aqui no meu dispositivo ele não me permite. Se eu clicar direto nele, ele ir diretamente para o StickNodes. No caso, ele já dá a opção para eu descompactar o arquivo zip. E aí vai aquela opção que eu mostrei.
eu vou segurar ele aqui, como eu fiz, né? Marquei. E aí eu vou aqui em mais, nos 3 pontinhos, beleza? E abrir com. E aí sim, vai dar aquela opção de abrir com algum dispositivo. Quando isso acontecer, ele vai levar direto para o StickNodes, certo? Caso seu aplicativo tenha fechado, ele vai reabrir novamente e vai abrir essa tela. Aqui você já pode escolher diretamente no pack quais que você quer, sem precisar escolher tudo. Se quiser selecionar tudo, só seleciona. Claro, aí seleciona e clica em salvar / importar aqui no cantinho, que ele já leva direto. Caso contrário, no caso, como eu posso estar selecionando quais que eu quero, eu posso estar vendo aqui um de cada vez se eu quiser. Eu não vou pegar porque eu já peguei alguns aqui que me chamaram a atenção, mas que é uns que eu peguei aqui recentemente. Mas aí, claro, né, clicar no salvar e importar, ele vai jogar direto, não vai ser diretamente aqui na biblioteca, no projeto, né, ele vai jogar direto aqui nas ferramentas, na barra de importação de figura, né. Aí você clica no recente que ele vai aparecer aqui como primeiro, certo? Então dessa opção também funciona. Ok, eu falei já para vocês das duas opções que funcionam tanto pro pack e para o arquivo zip e para o arquivo simples, como o arquivo Nodes, né? Que é você acessando diretamente nos meus arquivos, né? O aplicativo padrão do seu dispositivo. Existe outra opção também que fica nas notificações aqui, que eu acabei mostrando para vocês. Ela vai aparecer umas opções que quando você fizer o download, ele vai mostrar que está completo aqui. E aí você pode clicar nela e ela vai te dar essas opções de novo, aquela de abrir com ou de jogar direto para o StickNodes, que também é uma opção rápida. Caso ela tenha sumido, você deu um jeito sem querer dela desaparecer, ela vai... Aí você não vai ter como fazer a opção rápida. E aí você vai ter que abrir os meus arquivos, fazer aquela mesma coisa. Caso nenhuma dessas opções que eu acabei explicando funcione, você vai utilizar o seu explorador de arquivos, que acessa o armazenamento interno, né? Vou abrir ele aqui. Ele já está aberto aqui, né? Você vai fazer o seguinte... você vai descompactar, caso seja um pack, você vai descompactar todos os arquivos. Todos os arquivos aqui, salvar eles numa pasta. Depois disso, você vai pegar todos eles. No caso aqui eu vou copiar, né? Vou voltar aqui para os arquivos e acessar o armazenamento interno através dessas seguintes pastas. Acessar o Android, certo? Vai em Data. E aqui que vem a complicação. Para alguns pode até ficar perdido aqui nessas pastas aqui. Mas é simples. Vai lá no final, na última pasta. Essa penúltima pasta que está escrito org.fortloss.sticknodespro. É ele. Pronto. Você abriu ele, abriu Files e aqui está. Aqui está os arquivos do StickNodes. Caso seja uma figura, uma simples figura, isso eu me refiro caso você baixe essas figuras que não seja no site, ou você recebeu de algum amigo que você está querendo colocar no seu dispositivo, querendo colocar no seu aplicativo e ela não consegue abrir, abrindo direto para o StickNodes, essa opção serve. Caso seja uma figura, é aqui em Stick Figures. Eu não consegui clicar nele. Esse aqui, ó, Stick Figures. Caso seja Movie Clips, tá aqui, Movie Clips. Caso seja algum projeto, é em projetos, certo? Beleza. Aí as figuras, você chega aqui, no caso for uma figura, e aí você chega aqui e aperta a opção de colar. Como eu acho que eu não colou o negócio, ele não vai funcionar aqui porque ele não está marcado. Mas enfim, vocês entenderam como funciona. Beleza, tá. Para forçar meu ponto, caso alguém chegue a perguntar, mas como que eu vou saber qual que é o arquivo que é a figura e qual que é o arquivo, quais são os arquivos de figura, de movie clip e do próprio projeto? Como que eu vou saber qual é qual? É simples, já que no StickNodes mesmo ele mostra, no final do nome da figura tem esse ponto .nodes. No caso, se for figura essa no caso do Batman aqui, o bonequinho aqui no meio, aqui em figuras vai estar no final ponto .nodes, certo? Ponto .nodes. Se for ponto .nodes, exatamente esse final tiver essa exata extensão. Se for movie clip,
o final vai ser .nodemc. Vai ser nodemc. No caso, essa extensão é Movie Clip. Então, fique de olho nesses finais assim, para você saber qual é qual. Agora, se for projeto, vai ser exatamente esse daqui. .stknds. Stick Nodes, né? Então, o final vai ser essa extensão. Então, esses três aí, cada um deles indica cada um desses tem uma indicativa única, então não tem como você se confundir. É só você saber, caso você ainda esteja confuso, você ainda não saiba direito qual que é qual, é só abrir o Stick Nodes, abrir a importação e olhar o final do nome, para você saber qual é qual aqui. E ficar de olho aqui para você não se confundir, né? Você saber qual que você está abrindo e para você saber quem é quem aqui. No caso, como eu estou abrindo figuras, então eu sei que .nodes agora é figuras. Se eu abrir aqui em Movie Clips, eu ver um aqui, então eu sei que o final .nodemc é Movie Clips. Então não tem como eu confundir na hora de eu colocar as figuras nos projetos lá, que já está tudo em ordem. Então, acho que a única coisa mesmo, que você vai precisar saber é se localizar na hora de, caso, né, você precise acessar os arquivos internos do seu dispositivo para estar jogando as figuras lá. Se não, se caso você conseguir abrir rapidamente, só dando um clique nos botões na própria figura, direto nos seus arquivos aí, básico, aí já é de boa, isso já é tranquilo. Da mesma coisa com as figuras, os packs, né, de zip, tu pode estar fazendo isso também, que é abrindo com essas coisas. Se o seu não tiver, então vai precisar dessa maneira manual para estar colocando esse exemplo que eu estou dando de acessar o armazenamento interno. É mais para aqueles que não consigam acessar de uma maneira rápida. Se o seu dispositivo não der essas opções de você abrir rapidamente no Stick Nodes, ou não conseguir abrir o arquivo zip, o pack, né, de algum pack que você pegar aí, caso não conseguir abrir ele diretamente no Stick Nodes. Esse é só um método para aqueles que não conseguem fazer isso. É isso. Essa é uma pequena ajuda aí para o pessoal novo e o pessoal que ainda não tá ligado como que funciona o acesso dos arquivos, como colocar arquivos. Isso é bom, ainda mais hoje em dia, pois o próprio aplicativo mudou bastante e eu não vi ninguém, pelo menos eu não vi ninguém falando disso, não teve vídeos falando disso, é mais o pessoal das antigas falando do método antigo, certo? Então, eu imagino que para hoje em dia é necessário, ainda mais para o pessoal novo que está chegando aí, vocês também aí que estão se inscrevendo, muito obrigado a vocês aí que estão, o pessoal novo que está chegando, e que o canal também cresça mais. E agora o canal está monetizado, agora eu estou recebendo pelo menos mesmo que seja uma mínima quantia, tá indo bem. E agora vocês podem ser membros, então seja membro aí, quem quiser, vai ajudar até mais o canal e também dar um valeu demais aí, eu agradeço. Então, até a próxima. Opa, então, o vídeo não acabou ainda, eu vou acrescentar um bônus aqui, certo? Para estar ajudando o pessoal também referente a outra função que tem no Stick Nodes. Eu acredito que a maioria também não deve saber muito bem como que funciona. Eu acho que vai ser bom até para dar uma resumida legal sobre essa função, que é sobre o Movie Clip. Como que você pode utilizar, o que mais dá para usar no Movie Clip. Ainda mais contando com hoje em dia que tem agora a atualização dos sprites, ele é bem útil para até isso também. O que pode ser útil pro Movie Clip? Efeitos, né? Claramente. Caso tenha aqueles efeitos que tem várias sequências, como um sprite normal. No caso desse aqui que eu peguei, ele é meio que um reflexo, um brilho num círculo. Talvez numa bola de cristal, dá para utilizar em outros efeitos específicos. Talvez energia, escudo também. E você vê que eu estou passando ele aqui em vários frames. Isso porque o objeto em si, deixa eu dar uma editada, ele é dividido por várias peças. Existem várias peças dele, não é uma montagem única, como se fosse, sei lá, por exemplo, um polifio. O cara teria que mexer no próprio polifio e montando tudo isso daqui. Como não foi,
ele foi fazendo várias imagens diferentes para estar criando a animação. E depois ele foi colocando uma por cima da outra, assim, e montando. Se fosse antes dessa atualização do Movie Clip, a gente teria que ir colocando um por um, né? Como foi feito aqui para montar o Movie Clip. O cara teve que colocar esse daqui. Aí ele depois teve que colocar esse. Aí colocar esse aqui. Ele colocou esse. Entendeu? Isso durante a animação a gente teria que fazer isso com várias coisas. Com efeitos, auras. Ia ser muito chato. É muito chato. Então essa façanha do Movie Clip ajuda bastante a tá poupando tempo e colocando esses efeitos mais rápidos para ajudar a gente. E também ele dá para colocar um efeito extra, né? No caso aqui, como o efeito base ele já tá com brilho, eu posso estar colocando sobrepor outro brilho. E aí, como vocês podem ver, tem um azul e um vermelho. Então eu posso estar sobrepondo mais efeitos por ele. Eu não sei se eu falei disso, eu dei esse exemplo no tutorial não era partículas, era montagem e o Movie Clip. Eu acho que eu devo ter citado um pouco disso. Caso seja um efeito pré-programado, você pode estar montando ele aqui. Meio que você monta ele todo do seu jeitão aqui. No caso, eu deixei esse efeito de sangue com as cores todas embrulhadas para eu não me perder na hora da animação que eu estava fazendo. E aí depois eu posso estar usando um filtro aqui para dar a cor a esse efeito, para parecer mais sangue ou qualquer outra coisa. Né? No caso, ele já dá uma impressão legal aqui. Você pode estar montando a animação e depois jogar ela direto no Movie Clip, como que eu acabei fazendo aqui. Desde que seja uma animação que é razoável, que dá para estar utilizando várias vezes. Se caso você fizer uma animação muito específica, talvez não funcione direito quando você tentar reaproveitar em outros momentos. Então saiba direito como que você quer montar esse negócio. Agora, o que mais dá para fazer com o Movie Clip? Você pode estar colocando como inventário, lembrei agora, você pode estar fazendo um inventário, no caso você tenha vários objetos diferenciados, você pode estar montando ele num único objeto. Por exemplo, aqui eu tenho boneco 360. Eu coloco eles todos aqui no Movie Clip. Aí eu edito, eu ponho dividir, né? E pego aqui a figura que eu quero, copio e apago o Movie Clip aqui e colo a figura. Pronto. Eu tenho um processo mais rápido de estar conseguindo aquele boneco em 360 sem eu ter que estar aqui na própria ferramenta de figura. Tem que pesquisar o nome dele, beleza? Então, é uma forma muito boa para você estar colocando os seus bonecos, caso você tenha um boneco em 360, caso você tenha muita coisa no seu boneco que você precise estar colocando, você tem que estar procurando, para na hora da animação você ter que montar tudo, você pode estar usando como inventário. Deixa eu até procurar do meu personagem, aqui no caso 360 dele, que eu fiz de uma versão, a outra eu coloquei outras partes, deixa eu tirar esse negócio, que é outras partes que eu acabei fazendo dele aqui, para montar ângulos dele. Isso aqui é mais a parte da perna que eu deixei colorida, que eu acabei colocando uma parte da pele que eu posso estar mexendo, né? Que da primeira vez que eu fiz, eu tinha feito meio errado, eu acabei deixando meio errado. Posso estar aproveitando em outros personagens também, mas eu acabei deixando ele aqui. Uma paleta de cores que eu deixei para efeitos dele, os efeitos específicos dele. E, é claro, você pode estar deixando desse jeito também. Isso facilita o seu trabalho, você está procurando sem precisar estar procurando um monte de peças do seu boneco. Essa parada do inventário que eu deixei pode ser tanto para isso, como também para outros objetos que eu disse. Eu não vou ter aqui. Deixa eu fazer um aqui rapidão. Eu acho que eu tenho, na verdade, mas eu não lembro o nome. Por exemplo, eu deixo assim. Não precisa ser de um jeito específico, tá, gente? É só você deixar de uma maneira que seja visível para você, de um jeito que seja agradável. Não precisa ficar ocupando, estar dentro do frame, certo? Se caso tenha alguma coisa bastante arma, você pode deixar tudo num frame só, se quiser, desde que facilite a sua procura, o que você está querendo. Eu vou colocar aqui essa espada, eu vou deixar ela aqui, beleza.
Outra espada, vou deixar aqui. Great Sword, eu vou deixar aqui. Desde que não atrapalhe também as outras e você tá localizando. E aí você pode estar fazendo isso aqui. Você pode estar pegando ela de uma maneira mais fácil. Cria um movie clip. Coloco aqui. Salvo ela como armas. Aí toda vez que eu for botar um boneco lá, eu for precisar pegar uma arma específica, e eu não quero ficar procurando, analisando o nome, eu só venho aqui, pego aqui, me chama atenção, copio, venho aqui nela, colo e posiciono ela do jeito que eu quero. Uma maneira muito mais fácil. Serve tanto para armas, personagens, pode ser objetos do cenário, objetos de alguma coisa que você está querendo fazer, para te facilitar aí. Pode ser até cenários também, pode ser objetos, montanhas, essas coisas para cenário. Efeitos, pode ser partículas, se você colocar um monte de partículas no montinho assim, você tá procurando a que você quer. E vai da sua criatividade do que você tiver aí pra tá localizando. Não recomendo você tá colocando tudo de uma vez só, pois vai virar uma bagunça, pode ser que nem caiba direito a quantidade de coisas. Então deixe de uma maneira que te facilite na hora de você for colocar, na hora que você for fazer a animação. Faça uma para armas, faça uma para personagens, faça uma para partículas e etc. Desse jeito te ajuda. E uma última coisa, se eu não me engano, acho que é uma última coisa, é para cenários. Caso você tenha algum cenário pré-pronto, você não precisa estar utilizando o Movie Clip assim para colocando. Você não precisa estar usando ela como Movie Clip. Se for um cenário montado, por exemplo, esse daqui, no caso, parte dele é Movie Clip, pois eu acabei fazendo ele aqui de um jeito para teste. Isso aqui é só para testar. Aí faz aquela mesma coisa. Eu copio tudo que tá aqui, que são todas figuras, né? Vou abrir aqui o Movie Clip e colo ele aqui. Beleza. Aí na hora que eu for utilizar ele na animação, eu vou poupar muita memória, pois o negócio ele vai me facilitar bastante. Aos filtros ligados. Aí eu posso estar desligando os filtros, pelo menos eu vou conseguir mover todo o cenário de uma vez só, tranquilamente. E aí para movimentação de parallax não vai ser possível. Parallax eu vou deixar para um vídeo de cenários, né? Eu não vou explicar nada sobre isso aqui. Mas coisa desse tipo, parallax vai ser um pouco impossível. Caso você queira deixar algo bem dinâmico, não vai funcionar bem, porque ele vai estar como movie clip. Mas pelo menos você vai poupar parte da sua memória para estar facilitando. Isso para cenários que vai estar utilizando bonecos também, vai estar utilizando de muito personagem, muito efeito em cima. Você pode estar utilizando o movie clip para estar cortando parte da memória e não te prejudicar tanto na hora da animação. Beleza? É isso. Era mais sobre uma parte do que dá para ser utilizado no Movie Clip que eu queria deixar claro, pois eu não esclareci legal muita coisa, só deixei certos pontinhos que são úteis naquele outro vídeo falando da criação de efeitos. É necessário, isso aqui é necessário, e para ajudar pessoas também que podem estar tendo muita figura, muita coisa acumulada no aplicativo e ter dificuldade na hora de procurar eles. Então, eu espero que isso ajude e que tenha ajudado também com a outra questão dos arquivos, do armazenamento interno. Espero que tenha ajudado. E logo vou fazer o tutorial de partículas, continuando mais sobre os efeitos e depois tá partindo para outros tutoriais. E logo mais espero estar saindo novas animações aí no canal. Como eu falei, o canal tá monetizado agora. A possibilidade de vocês serem membros e deixarem um valeu demais tá aí, disponíveis. Eu vou estar deixando um vídeo explicando os benefícios de ser membro, do que vocês vão receber, o que vocês vão ganhar. Logo mais eu vou estar deixando, mas já podem aproveitar para serem membros. Se quiserem dar uma olhada lá, já aproveitem. Se tiverem dúvidas sobre como funciona como funciona para ser membro, entre no meu servidor no Discord ou dá uma DM no meu Instagram, que eu vou dar uma certa explicação de como que funciona. Beleza? Espero ter ajudado. Até o próximo tutorial.